o comandante, o copiloto, o tripulante que tá voando, o cara que tá cuidando de uma manutenção lá na ponta, ele não pode ter, ou o agente de aeroporto, ele não pode ter a preocupação se o salário dele vai cair corretamente ou não, se o benefício dele vai cair na data ou não e vai vir certo ou não. Então a gente tem que fazer as coisas de uma forma muito bem planejada. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora. Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. Hoje eu e Marcelo estamos aqui no Conar, dentro do stand da Agora, e a nossa convidada é a Priscila Otti, Head de Relações Trabalhistas da Gol. É isso, né, Priscila? Bem-vinda. Bom dia. Opa. Olá, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Jeder. Acho que ser head de folha e relações sindicais não é um trabalho fácil. Acho que a gente vai trazer muito disso na nossa conversa hoje. Obrigado pelo convite. Imagina, e eu estou aqui entre dois analistas de sistemas que migraram suas carreiras para a área de recursos humanos, né? Então aqui se prepara, quem está assistindo, a gente vai falar de dados, de análise de dados, de como a gente usa dados e tecnologia a favor das relações humanas aí, né? Tem muito a ver, né, Marcelo? Como é que aconteceu isso? Como é que você migrou? Eu sempre trabalhei, na verdade, desde que me formei, trabalhei com vários projetos e a área de recursos humanos era sempre uma incógnita para mim. Quando eu fui convidada para trabalhar na Gol, né, eu costumo falar que eu tenho 2 vidas de Gol, né? Entrei e fiquei na Gol de 2007 a 2013. Depois saí, acabei indo ficando um pouco na concorrência, a gente se conheceu, exatamente, né, Marcelo? Somos colegas de setor. Exatamente. E aí voltei depois pra Gol em 2017 e tô na Gol agora nessa cadeira. Então, na minha primeira vida, eu atendi a área de recursos humanos, não só a área de recursos humanos, como outras áreas também dentro da empresa, e aí foi uma paixão. E aí foi isso. E aí na minha segunda vida já foi mais fácil de bichinho picou. Receber o convite e aceitei assim, sem pensar. E por que é uma transição que faz sentido pra TI? E para recursos humanos? A gente estava falando um pouco disso antes, né? Acho que a gente tem uma migração agora das áreas de exatas muito para a área de gente, e acho que é muito também porque a gente consegue, na nossa formação, ter uma visão sistêmica mesmo, né? Olhar o problema de uma forma mais ampla, não que as outras formações não tenham, mas a nossa nos qualifica melhor para esse olhar, né? Então, acho que... Bom, eu sou tendencioso, mas eu acho que a tecnologia da informação foi uma ótima formação para gente. Exatamente. E a gente tem muito assim, então você tá na área de RH, você precisa de dado para folha, você precisa de dado para fazer um bom acordo sindical, você precisa de dado para trabalhar melhor as questões médicas, você precisa de dado para analisar o nine box das pessoas, né, avaliar o ciclo para promover. Então assim, hoje dado permeia tudo que a gente vai fazer dentro da área de tecnologia, né? Vamos falar mais então, vamos aprofundar isso. Quais são alguns exemplos de utilização de dados hoje que transformou talvez a maneira como vocês olhavam para alguma. Quando é que começou essa jornada para vocês de transformação digital? A gente começou em 2017, a gente tinha muitos processos que ainda eram muito manuais, por incrível que pareça, existem empresas que trabalham de uma forma muito manual, então nosso processo de contratação eram milhares de formulários que a pessoa repetia todos os dados a todo momento, e assim como todos os outros fluxos de movimentação e de rescisão e férias e tal. Então a gente começou aos poucos, né? Então a gente foi transformando todo esse processo, primeiro atacando ali o problema, logo no processo de admissão, que teoricamente era um processo mais simples. A gente tinha um sistema de ponto na época que a gente não tinha tanta informação também, o que prejudicava muito a nossa operação, porque a nossa operação, você sabe bem como funciona, né, Marcelo? Sim. Gente, São Pedro, às vezes a gente se pega ali, como hoje, por exemplo, tá um dia nublado aqui em São Paulo, tenho certeza que a gente teve algum problema em algum aeroporto. Eu não estava viajando pela Gol, mas eu fiquei 3 dias em Chapecó, porque São Pedro resolveu colocar um tufão ali naquela região. Então, assim, ter dados e aí ter um sistema que facilita muito essa pesquisa ao alcance da mão, ali o gestor conseguir ver quem é o colaborador que tem mais ou menos horas extras para ele conseguir atender uma contingência numa base quando fecha um aeroporto, por exemplo. Quem são as pessoas que eu vou dedicar para colocar os nossos clientes para reserva no hotel, para poder fazer a concessão de táxi, refeição. Então a gente precisa alocar as pessoas para fazer esse trabalho, mais as pessoas que
atuam embarcando os clientes, né? Sabe então que é um xadrez. Sabe o que me veio à mente agora? Eu como usuário, né? Porque eu nunca trabalhei no setor de aviação, mas há muitos anos a gente usa. Como era antes da tecnologia, né? Quando você falando, a gente começou a implantar em 2017. Eu digo, cara, 2017 para mim foi ontem. Né? Como é que o sistema funcionava de uma forma não digitalizada? Sabe o que eu me lembrei outro dia? Ponte aérea, isso tem muitos anos, não foi 2017 não, isso foi antes dos anos 2000. Ponte aérea era um carnezinho com 6 ou 8 folhas dentro. E carbono, aquilo era né? com carbono, aquilo era destacado em cada De etapa acordo. que a gente ia entrando no aeroporto, assim, a aeronave, etc. E depois dessas 6 folhas destacadas, Tu ficava com um papelzinho tinha uma do carnê, central né? de consolidação disso tudo dentro da empresa aérea, que precisava achar as 6 folhas, juntar tudo de novo e depois armazenar isso, guardar. A Gol ajudou muito nesse pioneirismo aqui no Brasil, né? Quando a gente já começou com o ticket. Esse carnê era da Varig. Para poder facilitar. Eu me lembro bem do logo da cor, exatamente, cara. Então a gente tem uma longa, desde que começamos em 2001 até agora, a todo momento a gente está implementando e somos pioneiros em algumas questões, principalmente voltadas à tecnologia, com o próprio check-in, né? Então a gente tem muito desse viés, então nada mais justo que a gente trazer isso para a área de gente. E dentro isso, e na área de gente, então, fala outros exemplos aí pra gente. A gente, agora, recentemente, a gente tá falando com um dos nossos principais fornecedores, parceiros, na verdade, né? Porque o que a gente busca são parceiros, não somente fornecedores, né? Que é justamente fazer uma análise preditiva agora, de possíveis desligamentos, das questões relacionadas à hora extra mesmo. Então, a ferramenta atual, ela deixa de ser só uma ferramenta que você vai utilizar. Quanto eu tenho de saldo de banco de horas, quanto eu vou pagar de horas extras, como outras situações. Então, tem uma discussão que a gente tá agora caminhando, já vou até dar um spoiler aqui, a gente tá negociando, conversando com esse parceiro, justamente pra gente poder fazer uma análise preditiva do que tá relacionado à questão de afastamento médico, né? Então, na aviação, a gente tem para quem é de folha de pagamento, a gente tem um risco mais alto, que é o RAT3, né? Então, e aí tem todo o processo de FAP, tudo isso, Jeder, é para cálculo de INSS, no final das contas, né? Então, quando você tem um afastamento, você aumenta o custo da sua empresa, olhando para o ponto de vista de tributo. Então, como é que eu consigo avaliar quais são os tipos de doenças ou quais são os tipos de situações que possam levar esse colaborador a esse processo de afastamento, consequentemente onerar a empresa? E quais são os tipos de programas a gente pode criar justamente dentro desse contexto? Então, são temas que pra gente, de fato, muda muito o ponteiro, né? Quando você fala de recolhimento de tributo. Disso, né? Exato. E a gente tem o custo Brasil, a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem um custo muito alto para manter colaboradores em folha hoje, então os dados são os nossos maiores aliados. Então, são esses tipos de discussões que a gente vem tendo agora, né? De entender como que a gente pode operacionalizar e trazer programas que façam sentido para as pessoas, né? Eu usei dados também muito pelos mesmos motivos que você, em turnover, em sinistralidade do plano de saúde. Aí a gente trabalha de forma preventiva, cuidando da saúde das pessoas, então elas não adoecem. É bom para os dois, é bom para a empresa, é bom para a pessoa. Exatamente. Né? Outra área onde eu apliquei o Analytics foi em causas trabalhistas. Você tem aplicação nessa área também? A gente está começando, na verdade, junto com a nossa área o nosso jurídico trabalhista, a gente está começando agora a fazer essa análise de todos os processos. Quais são os maiores ofensores que nós temos, né? Quando você busca esses indicadores junto ao TST, você tem lá multa de 40%. Nossa, mas ainda tem empresa hoje em dia que não recolhe? Sim, ainda tem, né? Não é o nosso caso, mas quando você olha esses maiores indicadores, a gente tem questões de horas extras, justamente porque você não tem uma gestão muito efetiva e acurada, né, sobre esses indicadores. Então, dentro do contexto jurídico trabalhista, a gente ainda está engatinhando, mas eu acredito que, como tudo que a gente vem fazendo, a gente vai trabalhar muito com muito afinco nessa frente, entender onde estão os nossos maiores problemas e construir
políticas para isso, né? Negociar com sindicatos para isso também, para entender como da melhor maneira, como é que a gente pode acomodar as necessidades da companhia e como é que a gente pode também fazer o melhor para o nosso colaborador. Porque no final das contas é ele que viabiliza tudo que a gente faz dentro da empresa. Né? Boa. E tecnologia, inteligência artificial, o que vocês estão usando já? Por enquanto a gente não está usando, né? Porque a gente ainda está no processo de precisamos acomodar o que temos. Então a gente tem muito fortemente ultimamente olhando para a tecnologia para acomodar os nossos processos, para deixar esses processos rodando de uma forma muito mais robusta, para a gente começar a aplicar. Então a gente está nessa parceria com esse nosso fornecedor atual, justamente para entender que tipo de tecnologia que a gente pode aplicar de inteligência artificial olhando para os nossos dados ou para os nossos processos para gerar essa aprendizagem e a gente melhorar, né, o nosso atendimento ao colaborador, que é o que a gente busca, ter um atendimento mais personalizado, mais prático, direto, um autoatendimento muito mais resolutivo. Não adianta nada você ter a tecnologia, eu tenho um chatbot, tá bom, o que ele faz? Responder só uma pergunta pode não ser suficiente, pode, né? Pode até irritar o consumidor, né? Exatamente. Então a gente quer buscar que tenha um autoatendimento resolutivo, que aliás faz parte das nossas estratégias também para o nosso cliente, né? E também a gente procura trazer sempre essas estratégias que estão vinculadas ao nosso cliente para dentro da companhia também. Você tem um RPA na folha já, não tem? A gente está no processo de construção e eu acho que vai ser um super ganho. O que esse robozinho vai fazer? Hoje a gente tem, dentro do processo de desligamento, praticamente a gente dedica 2 recursos para poder fazer só o processo de busca de informações dentro do site da Caixa Econômica Federal. A gente sabe que a gente tem alguns desafios, né? Tudo que é governo, a gente tem alguns desafios. E a gente está construindo esse robô para poder entrar no ambiente da Caixa, fazer a pesquisa de saldo para a gente conseguir colocar isso dentro do cálculo de rescisão, dentro dos processos ali de rescisão para pagamento das verbas, emissão de extrato, chave, né, em caso de desligamento do colaborador, para que ele possa fazer o saque do fundo de garantia também. Então esse robô, nesse processo, vai nos ajudar muito, mas a gente também tem outras camadas de análise que a gente está trabalhando. A gente tá em obras, vamos dizer assim, agora nesse momento, eternamente, né? Quase, né? No mundo que se vive, né? Eternamente, exatamente, porque assim, a cada dia você tem uma novidade, você tem, nossa, eu vi uma ideia que pode ser aplicada para o mundo totalmente diferente do nosso, como é que eu faço, como é que eu consigo encaixar isso dentro da nossa realidade, né? E como é que vocês escolhem essas ideias todas? Qual é o critério de seleção? Porque isso acontece não só do que vai pra frente, do que vai pra frente, a gente costuma, de novo, olhar muitos dados e entender que tipo de ganho a gente tem. Tanto de tempo para aumentar a nossa produtividade, quanto de custo. E aí a gente acaba selecionando, tendo essa escolha. Agora a gente está num processo, num momento de que a gente está trabalhando toda a nossa cultura. A gente trabalhou muito a nossa cultura fortemente de 2015 a 2017. A gente continua nesse processo, mas a gente quer também trazer metodologia Agile para dentro dessa cultura. Justamente para que todo mundo consiga atuar e trabalhar com esse olhar, com esse cuidado e com método, né? Então, acho que é muito importante ter o método aqui, porque senão cada um acaba trabalhando de uma forma e a gente fica muito distante do nosso propósito, né? Então, a gente tem um propósito muito claro, que é ser a primeira para todos e para todos mesmo, inclusive para os nossos colaboradores, né? Então, ali precisa ser um lugar bom de se trabalhar, bom para se viajar e bom para se investir, né? Que é um dos nossos objetivos também. Muito bom. O negócio de aviação tem vários públicos diferentes, né? É quase como se fossem várias empresas dentro de uma mesma empresa. Então você tem as lojas, que tem um pessoal com perfil comercial. Você tem o agente de aeroporto, que é o atendimento ali. Você tem, obviamente, a tripulação, os comissários, os pilotos e copilotos, que é outra população completamente diferente. Você tem o pessoal que, na minha época, pelo menos, a gente chamava de rampa, né? Que é o pessoal que ajuda a carregar o avião com combustível, catering, limpeza e etc. E você tem os técnicos de manutenção, que cuida da aeronave, né? Exatamente. Então, acho que a gente já mencionou mais 6 populações assim, super diferentes, né? Exato. Então, como é que é trabalhar o RH para pessoas que têm necessidades tão distintas? Esse é o maior desafio quando você fala de personalização. A começar da comunicação, ela precisa ser diferente para os públicos. Então, quem está voando, não dá para ficar online na nossa rede social corporativa. Não dá. A gente espera que não. Por favor, não façam isso. Inclusive, se está nos escutando e você é desse pessoal, exatamente. Esquece. Modo avião, né? Já diz, modo avião. Exatamente. E eles também não têm escritório para ir.
Exato. Né? Então, normalmente eles ficam nos DOs, né? Que são as áreas ali onde eles conseguem acessar e-mail. Quando eles não estão nos hotéis também, eles acabam acessando e-mail, realizando seus treinamentos também em alguns horários. E aí o e-mail para esse público é o melhor caminho. Certo. E para o público de manutenção também. Já para o público administrativo e de aeroporto, a rede social ela é mais importante. Então, a gente conseguir encontrar qual o melhor caminho de comunicar. Tem uma rede social interna? A gente tem uma rede social Legal. interna com outro parceiro também, e que super funcionou. Nesses últimos anos, a gente passou por um momento muito delicado, né, no mercado de aviação, de uma forma global, e essa ferramenta nos ajudou muito a ser rede muito social assertivo. É algo que eu vejo, é raro que uma empresa consiga fazer funcionar. Qual foi o segredo lá na Gol? Como é que vocês conseguiram fazer que ela pegasse? Olha, a gente quis colocar ali tudo que a gente nunca teve. A facilidade de publicação de informações. Então ali a gente tem as normas, os procedimentos, todas as comunicações, todos os procedimentos de cada área. Então, se eu quero saber como é que eu viajo, como é que eu presto conta, eu tenho o canal ali. Onde é que eu acesso esse link? Eu tenho ali. Preciso abrir um chamado, eu tenho ali. Então, ela acabou ficando uma centralização, uma grande centralizadora de informações, né? E para todas as áreas, não exclusivamente para a área de gente, né? Mas todas as áreas conseguem se comunicar. Então eu consigo postar alguma coisa da minha rotina ali dentro, assim como um agente de aeroporto lá de Manaus também consegue. A gente consegue ter a percepção de como tá acontecendo e rolando aquela rotina. Os colaboradores podem colocar matéria, podem postar como se fosse uma rede social pública. Pode, sem Legal, dúvida, sem bacana. dúvida. E aí com todo o conteúdo da Gol, às vezes a gente faz grandes campanhas também, Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, festa junina. Então se transformou realmente no principal canal de comunicação. Sem dúvida. Tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Tudo que a gente precisa, tá tudo ali dentro daquela rede social. Acho que a gente deu bons passos, né, nesse sentido. O que eu já ouvi de algumas experiências é que tem algumas pessoas de alguns departamentos que são convidadas e elas meio que são community manager ou um gerente de comunidade, assim, para movimentar mais um pouco a ferramenta. Vocês fizeram isso também? Não não precisou fazer. Não precisamos. E uma coisa que a gente usa muito também nessa ferramenta é fazer lives, né? Então, quando a gente vai fazer alguma negociação sindical, por exemplo, a gente precisa comunicar todo o grupo, a gente usa essa ferramenta. A gente tem um canal do nosso CEO, né? Ele também frequentemente usa a ferramenta para isso. Não somente o nosso CEO, como o nosso C-Level, o nosso diretor executivo também usa muito. A gente fala que ele é um showman, inclusive, porque ele é uma pessoa que se comunica bem. E aí ele usa, a gente fomenta muito a ferramenta, né? De fato, ela é um canal muito importante e a gente consegue mensurar que era uma dificuldade que a gente tinha. Quanto a gente está sendo assertivo nessas comunicações, né? Então, eu vou fazer uma comunicação específica para o grupo do aeroporto de Santos Dumont. Eu crio um modelo de comunicação para aquele grupo. Então, eu tenho grupos por bases, grupos de fato para cada grupo. Então, o grupo de manutenção, o grupo de aeroporto, o grupo de tripulação, o grupo administrativo. Então, eu consigo nichar, ir até a base ou subir um pouco mais o nível para toda a companhia ou, de fato, segmentar, né? Para cada grupo trabalhar essa comunicação. Acho que o segredo aqui, Marcelo, foi realmente querer atingir. E como atingir, né? Dentro desse momento que a gente passou, acho que esse canal foi fundamental para a gente estabelecer todas as comunicações que a gente precisava dentro da companhia. E foi um momento delicado e que a gente tá saindo dele agora. Esse exemplo é super bacana. Vamos voltar para a parte administrativa, Claro. Controle de horas extras e formulários e etc. Assim. Se existe algo mudando muito rápido hoje, é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com Agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Vocês tiveram alguma estimativa do custo que foi economizado graças à automação desses processos? Olha, a gente, com certeza, assim, olhando antes dessa implementação e pós-implementação, a gente teve pelo menos uns 15% de economia, porque era uma vala aberta, né? Tudo que você não olha, tudo que você não cuida, de fato, você não tem uma mínima gestão, você não consegue entender o quanto que aquilo, de fato, está escorrendo pelas mãos. Então, a gente conseguiu,
fazer essa mensuração e entender. Óbvio que a gente tem muitos desafios ainda, né? Então, você depende do gestor que tá lá na ponta do aeroporto, você depende do supervisor que tá numa determinada base, executando uma determinada atividade, entender o quanto aquilo é, de fato, relevante. Vou dar um exemplo. A gente tem uma base muito grande que a gente opera e aí tinha um colaborador com uma jornada específica que estava fazendo muitas horas extras, né? Então a gente foi entender o que era aquilo. Então, normalmente dentro da área operacional, você trabalha por escala. Você não tem um horário fixo. E ele estava com o horário dele fixo, então ele acabava atendendo o maior fluxo de voos, né? E aí você tinha outras pessoas que também trabalhavam naquela base e que estavam com um problema de horas deficitárias, né? Então, a gente consegue entender o quanto a operação na ponta tá atuando de forma coerente, correta ou não. Até voltando pro tema também que você trouxe sobre a questão dos indicadores das relações trabalhistas, um ponto que a gente vai olhar com certeza são os terceirizados, né? Então, a gente tem na Rampa, a gente trabalha hoje com esse público terceirizado. Então a gente tem que ter um cuidado ali de entender como é que tá esse processo, quem são as pessoas que prestam serviço, como é que essa empresa tá, a saúde financeira dessa empresa tá. Então a gente também precisa ter esse olhar e aí os indicadores também nos auxiliam nesse sentido. Quais são os controles que a gente precisa ter? Porque a Gol são 14 mil colaboradores diretos. Sim. E indiretos, porque agora também me veio essa... Porque tem muita empresa terceirizada também com vocês, né? Aproximadamente 3 mil colaboradores. Eu achei que fosse mais 3 mil até. terceiros, na verdade, prestadores diretos, né? Porque existem contratos que eles são diferentes, você não conta só pela quantidade de pessoas, né? Então depende muito onde você está alocado. Então não dá simplesmente falar assim, não, hoje eu tenho certeza que nós temos essa quantidade. Então essa tecnologia vai vir justamente para nos apoiar nesse controle também, nesse controle, é uma necessidade não exclusivamente nossa, mas da maioria das empresas hoje em dia. Você precisa saber quantas pessoas estão ali, e o próprio governo daqui a pouco vai começar a exigir isso, né? O E-Social, quando chegou, veio com essa pegada também para nos ajudar a ter uma questão da automação. Esse momento difícil que a gente passou também nos ajudou muito na questão da automação, nas assinaturas eletrônicas, em utilizar formulários automáticos, né? Parar de ficar transitando documentos, né? O próprio sistema de ponto que a gente tem agora, eu consigo fazer assinatura desse espelho de ponto de uma forma online, dar um aceite nesse documento online, e eu precisava ter recursos para isso. Então eu tinha recursos que mandava, imprimia esse documento, mandava para base, coletava assinatura, mandava no malote, vinha para cá, arquivava. E para tudo isso eu tinha pessoas para fazer, né? E tinha a documentação toda que você precisava guardar durante não sei quanto tempo em papel, né? E você porque era exigência do governo, né? Tinha ainda que... Ainda tem, né, uma exigência do governo para isso, que a gente espera que guarda, isso caia, mas a gente consegue guardar na nuvem agora. Na nuvem, que não está nem dentro do teu espaço físico mais. Né? E então, você tinha muita gente nesses processos burocráticos. Essas pessoas perderam emprego, foram realocadas, estão fazendo outras coisas mais estratégicas para a companhia? Normalmente elas são realocadas, né? A gente tem muitas possibilidades ali dentro. Como você disse, é praticamente uma mini cidade, né? Você tem ali atividades para todo mundo. Então, normalmente essas pessoas elas são realocadas e acabam executando outras atividades em outras áreas. Legal. Comuns e de sonho, porque a gente tem muito sonho, a gente trabalha muito com sonho, né, Marcelo? Então, normalmente a pessoa que entra numa companhia aérea, ela tem o sonho de ser comissária, ela tem o sonho de ser copiloto, de ser comandante, então... Os colaboradores é um setor de atividade onde eu vejo o maior engajamento, assim, com o negócio, né? Como as pessoas se identificam e curtem voar e viajar e fazer carreira lá dentro. Você vê todo mundo com um aviãozinho em cima da mesa, dentro de casa, o carrinho de serviço, né, tem em um determinado momento, o troller. Em determinado momento, o troller precisa ser trocado porque ficou velho, né? Eu conheço gente que já comprou troller usado, muito usado, e levou para casa, e tem o troller dentro de casa, e fez um barzinho, um móvelzinho dentro de casa com o troller. É uma paixão impressionante. É incrível mesmo. Recentemente a gente pintou uma aeronave em comemoração aos 60 anos da Mônica. E assim, foi uma paixão. Obviamente eu tenho, né, a minha foto dentro do avião, também ficou um encanto, porque a Mônica também permeou a minha infância, né? Então você mistura um pouco das duas coisas, né? Do seu sonho infantil com o seu sonho e realização profissional também. Então isso é muito legal. Esse negócio, né, a indústria, né, de ligar pontas, né, de ligar destinos, né, tem toda uma
uma sensação, né? É uma experiência mesmo, Conectar né? pessoas. Conectar pessoas, sonhos. Entregar sonhos. É bem impressionante. E às vezes as conexões que a gente faz nem são tão boas, porque às vezes é uma despedida muito dolorida. Sim, entendi. Às vezes é um casamento que você precisa ajudar que aconteça, e aí um vestido de noiva que você precisa acomodar de uma forma diferente, né? Então, é encantador. Viver essa rotina deve ser incrível, né? Mas tem que gostar também, né? A gente brinca muito com isso, né? O Marcelo, acredito que ele fazia a mesma coisa. A única certeza que a gente tem quando a gente chega é que a gente não vai fazer o que a gente se programou. Porque você muda muito. A todo tempo você tem uma situação nova, um tema novo para você poder conduzir. São ali, né? 136 aeronaves no Brasil, não é isso? Quantos voos diários? Hoje nós estamos em torno de 650 voos diários, porque é uma baixa temporada. Na alta normalmente chega em final de dezembro de 2019, que era um momento, né, mas estava mais dentro da nossa rotina. Nós estávamos em torno de 900 voos por dia. 900 voos por dia. Se você for dividir por 24 horas, são 40 voos por hora. É muita coisa. É praticamente um voo a cada minuto. 10 países. Um voo a cada minuto, praticamente. Nesse momento de maior atividade. Eu não consegui atingir o... E a gente, legal o que você falou, que com a eficiência que vocês geraram no departamento de RH, vocês precisaram de menos pessoas, mas que essas pessoas foram habilitadas para trabalhar com outras tarefas, e essas tarefas com certeza de maior valor agregado para todo mundo, para a companhia e para eles. A gente conversou em outro podcast sobre isso, né? A preocupação de futuro, né? Com essa tecnologia toda sendo embarcada no que a gente faz, como é que a gente promove o reskilling das pessoas e o papel das empresas de fazer isso, né? E não simplesmente descartar pessoas que por acaso ficaram um pouquinho fora que a tecnologia do seu dia a dia. Até por culpa da empresa, as pessoas também ficaram um pouco fora, não? Então é responsabilidade social na veia mesmo fazer isso. É responsabilidade da empresa fazer. O setor aéreo ele é um setor muito regulado, né? Sim. Há 2 anos eu descobri que ele só não é mais regulado do que usina nuclear, que é a primeira. Claro. Então o treinamento é o segundo mais regulado. Então o treinamento ele é a essência da companhia. E é muito rigoroso. É muito rigoroso. Você precisa ter muito. Você tem agências por trás e auditorias constantes que validam esses treinamentos, né? Certificações que viabilizam, né, algumas questões também internas para as companhias. Então, trabalhar o desenvolvimento das pessoas, isso faz parte da nossa rotina, né? Então, a gente tem sempre muitos treinamentos disponíveis, a gente também está trabalhando, a gente tem uma ferramenta, né, de capacitação, além dos treinamentos presenciais, que são alguns desses treinamentos obrigatórios, mas a gente também trabalha muito com treinamentos online, justamente para trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas, e aí a gente vai e também a experiência na rotina ali do dia a dia, né? Às vezes você está executando uma atividade, fala, puxa, eu não sei como é que eu posso negociar melhor, aí alguém chama alguém de suprimentos para poder apoiar em alguma questão, chama alguém de RH também para poder discutir alguma questão de conflito, então tem muita troca, a gente tem muita troca ali, né? Mas ao mesmo tempo que tem troca, eu acho que também a indústria não permite muito improviso, né? Não. Pô, de jeito nenhum. De forma então, assim, alguma. Porque muita coisa dá o jeitinho, né? Não me ajuda aqui, não tem isso, né? Essa troca ela cada um no seu papel muito bem determinado. E ela já falou dos procedimentos claro, né? E da documentação e etc. Não permite o improviso, né? Não é possível. Principalmente porque o nosso nem tentando. Valor número 1 é segurança. Então, isso é algo que não é negociável pra gente, né? Às vezes acontece alguma situação de que tem uma situação de alguém recentemente saiu, né? E sai sempre algumas notícias no mercado sobre alguma questão a bordo e tal. Então, segurança não é algo negociável. A gente não pode permitir que nada aconteça durante o voo que possa prejudicar as pessoas. Sim. Por isso você precisa de método por isso e ser muito bem mas treinado. quando eu falei assim, óbvio que eu nem pensei na questão de segurança, mas eu acho que deve ser uma coisa tão da cultura da empresa que até as atividades que não envolvem tanta segurança e necessidade de segurança assim, também não são abertas ao improviso, entendeu? Que eu tô não dizendo são. assim, atividades operacionais de balcão, eu não posso abrir exceção. O comportamento em nada. Posso inventar em nada, né? Porque comportamental. Você fraqueja de um lado, isso pode contaminar o outro, dar um exemplo ruim e tal. Então é rigoroso em todos os aspectos, em todos os momentos, com todas as pessoas. Eu vou te dar um exemplo muito simples, assim. Eu também
tô à frente da toda a parte de uniformes da companhia, né? Então, recentemente a gente trocou o sistema também para ficar uma loja virtual, então ficou um negócio muito legal. E os comissários agora estão usando tênis, né? Eles sim, usar tênis. Sim, também ótimo, foi um super legal, nosso, muito bom. Ficou muito legal e assim, facilita, né? Imagina, você em Guarulhos tendo que ir lá pro último portão de sapato de salto, então foi unânime. Mas as assim. mulheres que quiserem continuar usando o saltinho, pode usar. É opcional, então eles podem usar. E aí a gente pensa tanto na segurança, a gente estava falando aqui da segurança, que quando a gente estava revisitando os uniformes, isso foi em 2019, todo o projeto de uniformes a gente trocou em janeiro de 2020 oficialmente, eles não podem usar brinco de argola no balcão, tampouco gravata, porque às vezes você tá com um cliente muito nervoso, pode puxar o brinco, pode puxar a pessoa, né? Então, a gente pensa nisso também, para a segurança do colaborador e para a segurança do próprio cliente, que pode estar naquele momento nervoso, mais irritado por algum tema, né? Por alguma questão. Lembra das trituradoras de papel? Que eram coisas enormes assim que você jogava, velho? Em alguns lugares a gente não autorizava a gravata por causa da máquina trituradora. Para gravata não caía. E a própria esteira também, né, Marcelo? A própria esteira da mala também que pode prender. Pode prender. Os crachás, eles têm são detalhes que o amador, o que não está na indústria, não consegue enxergar. Não sabe. Passa batido, né, pro usuário, né? Totalmente. Me fala de experiência da transformação digital da Gol. Que tipo de conselho você dá para quem está embarcando nisso agora? Quem ainda está com certos receios, assim? Eu acho que você tem que fazer com muito cuidado, né? Não esquecendo que você está cuidando de pessoas. Todo o processo de transformação, dependendo do onde ele vai impactar, a gente tem muito essa discussão. Tudo que a gente vai fazer de melhoria, de novas implementações, novos processos, qual é o impacto que pode acontecer para o nosso colaborador. O comandante, copiloto, tripulante que está voando, o cara que está cuidando de uma manutenção lá na ponta, ele não pode ter, ou o agente de aeroporto, ele não pode ter a preocupação se o salário dele vai cair corretamente ou não, se o benefício dele vai cair na data ou não e vai vir certo ou não. Então a gente tem que fazer as coisas de uma forma muito bem planejada. Acho que o planejamento e muito casado com o propósito que você quer. O que você quer com aquele benefício? O que você quer com aquela entrega? Né? Então eu acho que esse é a maior dica, assim, é cuidar mesmo e trazer o menor impacto possível para as pessoas. Fala de futuro. Sua visão de futuro para a tecnologia no RH ou a visão de futuro do RH? Se você acha que é diferente, separado. Eu acho que o maior desafio agora é fazer com que todos esses sistemas consigam manter as pessoas mais próximas, né? E manter a troca entre elas. Nada vai substituir o olho no olho, né? Eu tenho meu gestor fala muito isso, eu concordo muito com ele, assim, nada substitui o olho no olho. A gente pode ter milhares de sistemas, milhares de dados a avaliar, mas se a gente não considerar o fator humano que pode ser impactado por isso, nada valeu a pena. Então, eu acho que esse vai ser o maior desafio. O que a gente vai fazer, de fato, agora, daqui pra frente? O que a tecnologia pode trazer? A gente estava falando muito de ChatGPT ultimamente, né? Então, como é que vai ser isso daqui pra frente, né? Que cuidado a gente tem que ter? A gente tem que ter o cuidado para não emburrecer, né? Então, acho que esse é um ponto importante, mas a gente também não pode desconsiderar a tecnologia. Ela veio para ser um super facilitador pro nosso caminho, né? Então tá, quase que eu derrubei a minha caneca aqui agora. Ficou nervoso, Não, comentar com o pessoal. Essa caneca da Agora é feita com cana de açúcar. Totalmente reciclável o material. Legal. Bacana, né? Muito legal. Muito bom, então, brinde, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado Super papo. por compartilhar. Muito legal. Joia. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.